E aí pessoal, tudo bom com vocês? Então a gente vai continuar aqui a demonstrar as operações com limites, tá certo? Bem pessoal, então a gente vai demonstrar agora que o limite do produto é o produto dos limites, tá certo? Bem, como é que a gente prova isso? Bem, mais uma vez, eu vou fazer um rascunho aqui, tá pessoal? É um rascunho isso aqui e depois a gente vê a demonstração. Bem, o que é que eu quero, né? Mais uma vez a gente chama de L o limite de F e M o limite da G, tá certo? Eu quero provar que dado um epsilon qualquer, eu consigo um delta tal que se a distância de x para delta, de x para A for menor do que delta, então isso aqui deve acontecer, ok? Beleza? Tá. Será que eu consigo isso, né? Bem, pessoal, então, esse tipo de argumento é comum que a gente geralmente diz que está somando zero, que geralmente o que a gente faz é somar e subtrair o mesmo valor, tá? Um valor conveniente, tá? Nesse caso, a gente vai subtrair L g de x mais L g de x, veja, eu subtraí e somei o mesmo valor, tá? E aqui eu tenho um menos L vezes M, certo? Veja, eu subtraí LG de x, mas poderia ser f de x vezes M, tá? Subtrair, né, e somar. Poderia ser isso também, tá, pessoal? Bem, por que eu estou fazendo isso? Veja, é porque isso é igual... Olha para esses dois primeiros fatores, eu vou botar em evidência. Eu vou ter aqui, olha, um f de x menos L vezes o g de x. Agora, olha para esses dois fatores aqui, eu vou colocar o L em evidência, tá certo? E aí eu chego nessa equação e isso pela desigualdade triangular é menor que. Pela desigualdade triangular, o módulo da soma é menor ou igual do que a soma dos módulos. Então isso é menor ou igual que. E o módulo do produto é o produto dos módulos. Então já vou fazer direto, tá? Isso é menor ou igual que o módulo de f de x menos L vezes o módulo de g de x mais o módulo de L vezes o módulo de g de x. Bem, é a vida aqui do home office, tá pessoal? Desconsiderem aí esse barulho desse velho aí. Mas geralmente esse pessoal faz de propósito, não é possível não. Essa função ela é limitada. Isso foi um teorema que a gente viu há 2 vídeos atrás, tá? Eu consigo limitar a função por valor aqui que maior do que essa g de x, porque o limite quando x tende para a de g de x existe. E g de x ela é limitada, tanto a g quanto a f. Ela é limitada numa vizinhança, mesmo que seja bem pequenininha, pertinho ali do A, tá? E aí vamos dizer que isso aqui seja menor do que 1k, por esse teorema, eu chego nessa coisa aqui, olha. Que eu chego numa desigualdade desse tipo. Bem, e assim, como é que eu concluo? É só você pensar, pessoal, eu posso tornar aqui tão pequeno quanto queira. Então vou pedir que ele seja menor do que epsilon sobre 2k. Por que sobre 2k? Porque esse k corta com sobre epsilon sobre 2. Já esse k aqui é positivo, tá pessoal? Esse k aqui é positivo. Já esse daqui eu vou pedir que esse produto seja menor do que epsilon sobre 2, todo esse produto. Aí você pode pensar, Clécio, por que você não passa esse L dividindo? Porque aqui nada me... eu não preciso restringir ao fato que o L é diferente de zero. Porque se o L for certamente, como aqui também, eu poderia pedir já tudo aqui menor do que epsilon sobre 2. Tá? Eu posso pedir isso tudo menor do que epsilon sobre 2. Por quê? Se o K for zero, é claro que isso vai ser menor do que epsilon sobre 2, porque epsilon sobre 2 é positivo, e esse produto vai ser zero. Da mesma forma, se o L for zero, o produto é zero, e claro que isso aqui vai ser menor do que epsilon sobre 2, porque epsilon sobre 2 é positivo. Se esse produto não for zero, então isso significa que esse valor aqui não é zero e eu posso passar ele dividindo
E eu posso pedir que o módulo de g de x menos m seja menor do que epsilon sobre 2 módulo de e. Da mesma forma, como eu já tinha feito, né, eu posso pedir que o módulo de f de x menos L seja menor do que epsilon sobre 2, né, menor do que epsilon sobre 2, K. Tá? Eu posso fazer isso tranquilamente, tá? Então é um rascunho, pessoal. Então vamos lá demonstrar isso aí, tá? Eu estou demonstrando assim, pessoal, só para que vocês saibam. O livro do Elon, ele não demonstra isso aí assim, dessa forma. Quem estiver seguindo ele vai perceber um pouco de diferença nas demonstrações, porque ele demonstra um resultado que relaciona limite de funções com limites de sequências, e ele já provou tudo isso aí para limites de sequências, então ele só usa o que ele já provou antes. Eu prefiro demonstrar tudo de novo, digamos assim, de novo no sentido que para sequências isso já está provado. Eu preferi demonstrar isso aí dessa forma, porque os argumentos são importantes. Então, se você já viu em sequências de séries e está pensando, do mesmo jeito, do mesmo jeito, eu só estou tentando relembrar, tá bom? Porque os argumentos são importantes. Essa minha, eu não estou sendo o mais breve possível, que nem eu. A ideia é também lembrar, tá bom? Ok. Então, pelo 2.16, que é justamente aqui que diz que se o limite existe a função é limitada numa ciência de A, deve existir um Δ1 e um constante C, que lá eu chamei de K, tá? Onde, numa distância, se x está no domínio e o zero é menor que o módulo de x menos a, que é menor do que esse Δ1, então o módulo de f de x é menor ou igual a C. Então, nesse caso, C é a função que limita, C é a constante que limita a função f perto de A, tá? Da mesma forma, como o limite da f é o limite da g é m, devem existir dois deltas, um delta 2 e um delta 3, de maneira que, se x está no domínio e 0 é menor do que x menos a menor do que delta 2, então, veja que eu fiz o contrário lá, tá, pessoal? Do que eu estou fazendo aqui, né? Lá apareceu um L. Apareceu um L aqui e o K estava cá. Tá? Mas é do mesmo jeito, tá, pessoal? Então eu quero um delta 2 de maneira que o módulo, se o x satisfaz isso, o módulo de m, que é o limite da g, vezes o módulo de f de x menos L seja menor ou igual que epsilon sobre 2. Tá? Mais uma vez, lembre que esse m pode ser zero. E se for zero, isso aqui acontece trivialmente, porque o epsilon sobre 2 é maior do que zero. Da mesma forma, eu quero um delta 3, de maneira que se x está no domínio e 0 é menor do que o módulo de x menos a menor do que delta 3, então g de x menos m é menor do que epsilon sobre 2c. Nesse caso, eu não tenho perigo, né, com o c, porque o c é positivo. O c é a função que limita a função f. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês não se atrapalhem pelo que eu fiz lá, porque lá eu somei com um termo que na verdade ficou aqui multiplicado por L, que é o limite da f, e aqui multiplicado pela constante que limita a g, tá? Eu só estou mostrando a diferença, mas é até bom no final de tudo que vocês veem que realmente funciona somando e subtraindo qualquer um dos termos que eu já tinha falado antes, tá? Então, por exemplo, agora eu tomo delta menor do que o menor dos 3 deltas. Isso significa que aquelas 3 coisas devem acontecer. Quais 3 coisas? Que a f é limitada, que a f é limitada, que a f de x está perto de L, que a g de x está perto de m. Tá bom? As 3 coisas que eu já tinha falado Vou voltar aqui só para vocês verem, olha. Deve acontecer as 3 coisas. Se é menor do que os 3 deltas, deve acontecer da f ser limitada, deve acontecer essa limitação pela f de x estar perto do L, e deve acontecer essa limitação pela g de x estar perto do m. Ok, então aí, quando eu pego o módulo de f de x vezes g de x menos L, m, e aí eu subtraio aqui f de x m e somo o próprio f de xm, né? Eu não fiz nada, eu somei zero, tá? No meu rascunho eu tinha colocado LG de x, né? E aí vocês vão ver que funciona dos dois jeitos, tá bom?
Então aí nesse caso eu coloco a f em evidência, olha, eu coloquei a f em evidência nesses dois primeiros termos aqui, coloquei em evidência, e do lado de cá eu coloquei o m em evidência. Uso agora a desigualdade triangular. Eu uso a desigualdade triangular aqui, então esse módulo fica menor ou igual que a soma desses dois módulos, beleza? Isso aqui, olha pessoal, é menor do que a constante c, tá? Eu botei menor ou igual, era para ser menor, tá pessoal? Inclusive no slide anterior também era para ser menor. Eu botei menor ou igual, mas era para ser menor. Isso não é nada, nenhum problema. É erro de digitação, tá? Tanto aqui quanto no slide anterior era para ser menor, ok? Nenhum problema grande. Então, esse daqui é menor do que C, e esse daqui é menor do que epsilon sobre 2C, beleza? Lembre que o C é positivo, não tem perigo nenhum. E esse todo eu já supus ele menor do que epsilon sobre 2, tá? Eu não botei menor do que epsilon sobre 2m mais uma vez, porque o m pode ser zero, e se o m for zero, essa desigualdade é meio que trivial. E isso dá exatamente epsilon, que era o que eu queria provar, né? E aí, então, o que eu provei? O limite do produto é o produto dos limites, que era o que a gente já esperava, tá bom, pessoal? Vamos continuar. Bem, pessoal, e agora a gente vai provar que o limite do inverso, né, o limite de 1 sobre g de x quando x tende para a é 1 sobre o limite de g de x, desde que o limite de g de x não seja zero. Bem, pessoal, eu já fiz o rascunho mais de uma vez, tá? Na verdade, umas 3 vezes, tá? Então, vamos fazer o rascunho mais uma vez, que eu gosto de fazer o rascunho, não vou mentir, tá? Bem, o que é que a gente quer? A gente quer provar, eu chamei isso aqui de m, né? A gente quer provar que existe um delta tal que, se a distância de x para a for menor do que delta, x está no domínio e x não necessariamente é a, essa diferença aqui, 1 sobre m, é menor do que o epsilon, beleza? Eu quero provar que existe um delta que isso aqui aconteça. Ok. Mas olha, quando eu penso no que está aqui, usando aqui, fazendo só o MMC, isso fica dessa forma. Beleza? Isso fica dessa forma. Aí eu quero saber se eu consigo limitar isso. Olha, esse de cima, quem está no numerador, eu consigo limitar, beleza. A questão é se eu consigo limitar por alguém daqui de... limitar esse cara de baixo de maneira que eu tenha alguém menor. E aí, pessoal, onde está a jogada? Onde está a jogada? Eu provei um lema no vídeo anterior, dizendo que se o limite, quando x tende para a, da g de x é igual a um m, e esse m é diferente de zero, então existe um c positivo, tal, eu não me lembro se eu botei c ou k, sei lá, existe um k positivo, tal que k menor que o módulo de g de x para todo x, né, no domínio, tal que zero é menor do que... existe um k e existe um delta. Eu provei isso na aula passada, eu chamei isso de lema. Para todo x no domínio, tal que x menos a é menor do que esse delta. E isso aqui acontece, beleza? Bem, se isso aqui acontece, vamos inverter. O que acontece quando eu inverto? Isso aqui é tudo positivo, tá, pessoal? Quando eu inverto, eu vou ter que 1 sobre o módulo de g de x é menor do que 1 sobre k, beleza? É menor do que 1 sobre k. Então, o que é que eu tenho? Então, eu vou ter, olha, que esse camarada é igual a esse, e eu sei que esse daqui é menor, preste atenção, que o módulo de m menos g de x sobre m vezes esse k. Tá vendo? 1 sobre g de x, o g de x está aqui embaixo, eu estou trocando 1 sobre g de x por 1 sobre k. Beleza? Então, se eu conseguir limitar esse camarada daqui, por epsilon de alguma forma, tá ótimo. Será que eu consigo? Sim, né, pessoal? Porque esse de baixo aqui é uma constante,
basta eu pedir que o m menos g de x, o módulo disso, seja menor do que epsilon vezes m vezes k, beleza? Se eu pedir isso, pronto, eu resolvo o meu problema. Então vamos seguir, vejam só. Tá vendo? Pelo lema 2.18, como eu já tinha falado, existe um ΔI e um k, tais que se x está no domínio e 0 é menor que o módulo de x menos a, que é menor do que o ΔI, então o k, que é positivo, deve limitar por baixo o módulo de x, de g de x, desculpa, o que implica, quando eu inverto, é todo mundo positivo, quando eu inverto eu tenho que 1 sobre o módulo de g de x é menor do que 1 sobre k, beleza? Lembre que o m não é zero, tá? Isso é importante, isso é importante. Então, dado um epsilon positivo, na verdade, a gente já está usando o fato de m não ser zero para existir esse k. No lema, a gente precisa que o limite não seja zero, tá? A gente já está usando o limite, já está usando o fato do m não ser zero, tá? Então, dado epsilon maior do que zero arbitrário, existe um ΔI positivo, veja que eu já tinha um ΔI para limitar a g. Agora, estou pegando o ΔI para limitar a diferença de g de x menos m, tá? Tal que, se x está em x e 0 é menor do que o módulo de x menos a, que é menor do que ΔI, então, né, a diferença, o módulo da diferença de g de x por m tem que ser menor do que E módulo de mk. Realmente eu não tinha colocado no meu rascunho, pessoal, eu não tinha botado o... Cadê aqui? Ah, aqui, né? Aqui que estava o erro, tá vendo? Quando eu passei para cá, eu não deixei o módulo no m, né? O m pode ser negativo, sim. Então, voltando, então, eu vou pedir que o módulo g de x menos n seja menor do que o epsilon, módulo de m, vezes k, beleza? E aí, olha para essa parte em azul, né? E olha para essa parte em vermelho. Tá, então, tomando o delta menor do que os dois deltas, então deve acontecer o que acontecia em azul e deve acontecer também o que eu deixei em vermelho. Se x está em x e 0 é menor do que o módulo de x menos a, que é menor do que delta, então o módulo de 1 sobre g de x menos 1 sobre m é igual. Isso aqui é só usar o MMC, e aí veja que deveria acontecer a parte do azul, né, que é a limitação da g por baixo, que vem do lema, tá? Quando eu olho para cá, então isso aqui é menor do que isso, está lá em azul no slide anterior. Esse daqui eu permaneci igual, né? E agora sim o vermelho. Essa distância aqui é menor do que epsilon módulo de k vezes módulo de m vezes k. Cortando o módulo de m vezes k com o módulo de m vezes k, sobra só epsilon. Então o que foi que eu provei? Que o limite desse cara é esse quando x tende para a, que era justamente o que eu queria provar. Tá certo, pessoal? Bem, e agora o último, né? O último é provar que o limite do quociente é o quociente dos limites, tá? Desde que o denominador não tenda para zero, desde que o limite do denominador não seja zero. Ok. Então, pelos itens anteriores, isso aqui é bem fácil. Lembra que eu falei que eu provei o item anterior só para provar esse. Realmente é verdade. O limite o limite desse quociente eu posso ver como o limite do produto de f com o inverso de g. Eu já provei que o limite do produto é o produto dos limites, então posso ver isso aqui como o produto do limite de f com o produto do inverso de g. Tá, o limite de f é L, e eu provei no item anterior que o limite do inverso de g é 1 sobre m, então isso dá L sobre m. Então o limite da divisão é a divisão dos limites, tá bom, pessoal? Então, finalmente a gente conseguiu mostrar esse teorema das operações dos limites, e aí na próxima aula a gente continua ainda com mais resultados sobre limites, tá bom? Então, até a próxima!